Olá pessoal, eu sou o professor Douglas e no encontro de hoje falaremos sobre o desenvolvimento sustentável, que é um grande desafio para a atualidade, e também sobre o conflito entre o Estado de Israel e o povo palestino, que por sua vez é um dos maiores problemas lá no Oriente Médio. Vamos lá? Bom, ao falarmos de desenvolvimento sustentável, automaticamente falamos sobre o desenvolver de uma região sem comprometer necessariamente as gerações futuras, ou seja, aproveitamos de nossa terra hoje, mas permitimos que dela também nossos descendentes possam aproveitar. Nessa intenção, abordamos de início sobre o processo de conscientização. Nesse processo, fazemos referência ao desenvolvimento que garante a satisfação das necessidades humanas atuais e futuras. E esta definição, proposta primeiramente em 1987 pela Comissão Internacional para o Ambiente e Desenvolvimento, refletia a tomada de consciência iniciada na década de 70 sobre as contradições e limites do desenvolvimento econômico. Pela primeira vez, distingue-se o desenvolvimento sustentável do desenvolvimento insustentável, que põe em perigo as condições de existência das gerações futuras. Bom, e a ideia do desenvolvimento sustentável surgiu como uma reação às consequências da industrialização, como, por exemplo, a deterioração do meio ambiente, o esgotamento dos recursos naturais e também a desigualdade na distribuição da riqueza e da pobreza. Vejam esta imagem. Vejam só, nessa imagem vemos aí um diagrama bastante corrente nos encontros em prol de defesa do meio ambiente, com alguns tópicos que são abordados como preservação e conservação ambiental, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e as formas como que esses temas se interrelacionam. Bom, o processo de conscientização sobre a necessidade de impor limites ao crescimento econômico teve como consequência a procura de um conceito alternativo da palavra desenvolvimento. Ou seja, o que é desenvolvimento? Bom, o progresso foi definido pela primeira vez como a expressão desenvolvimento sustentável, que se refere em criar condições de vida digna em harmonia com a natureza, sem prejudicar, obviamente, as gerações futuras. Bom, vários acontecimentos surgiram em diversas partes do mundo, baseados em conferências, encontros, protocolos, etc., com o intuito de debater este assunto e estabelecer metas, e dentre essas metas podemos citar, por exemplo, a Conferência do Rio de Janeiro, em que nesta conferência da ONU sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, que foi realizada no Rio de Janeiro em 1992, que foi chamada de Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida também como Rio 92, desenvolveu-se um conhecimento da cúpula da Terra, em que participaram diversos representantes de várias partes do mundo, sendo muitos chefes de Estado, chefes de governo. Bem, e o princípio do desenvolvimento sustentável foi a base das ações a serem tomadas na Agenda para o século XXI, também conhecida como Agenda 21. A partir deste encontro, vários outros surgiram, como os veremos nesta imagem. Vemos um dos vários encontros com o propósito de se discutir sobre os parâmetros e medidas a serem adotadas de acordo com as decisões da Agenda 21. Vejam só, pessoal, a Rio 92 contribuiu para chamar a atenção das autoridades e dos empresários para os problemas ecológicos e para a necessidade de contemplar esses problemas nas regras e padrões internacionais e também do direito internacional. No entanto, muitas dessas expectativas geradas pelas conferências não se cumpriram, apesar de terem sido criadas conselhos nacionais, que eram os chamados Comitês de Desenvolvimento Sustentável, em mais de 80 países. Os avanços reais não foram bem considerados, principalmente porque os governos dos países industrializados e desenvolvidos renunciaram aos compromissos
compromissos assumidos no Rio, nessa Rio 92, e nas suas políticas. E nas políticas desses países continuou a predominar a filosofia do liberalismo econômico. Principalmente por quê? Bom, a resposta é óbvia. Seria um prejuízo econômico para esses países, visto que parte de suas riquezas surgiram a partir da exploração do solo e das riquezas de cada região. E nisso vemos que a exploração sem controle dos recursos naturais ampliou-se, incrementaram-se os conflitos armados devido à luta pelo acesso a esses recursos e aumentou dessa forma, teve aí uma polarização da riqueza e da pobreza, como a gente vê aí neste mapa. Reparem que neste mapa consta em vermelho o país em que se negou a atender às propostas do Protocolo de Quioto. Estamos nos referindo aí aos Estados Unidos da América. Bem, e é importante salientarmos também que estes resultados decepcionantes do desinteresse aí de alguns países tiveram diversas causas. A principal delas foi a aceleração da globalização econômica, que recebeu um grande impulso depois da Guerra Fria. E no fenômeno da globalização, os fatores externos adquiriram um significado crítico aí para muitos países em vias de desenvolvimento, pois estes precisavam se desenvolver, embora tivessem que agredir o meio ambiente, ainda que fosse de forma pequena. Outra característica aí do fracasso do compromisso surgido na Rio 92, sobre aquelas decisões que deveriam ser tomadas e obedecidas aí pelos países, foi o egoísmo nacional, por exemplo, e o caráter consumista, que constitui sérios obstáculos para o cumprimento dos princípios do desenvolvimento sustentável, de forma que cada país pensou em si e não na coletividade, não na humanidade. Veja esta imagem. Nesta imagem, vemos aí o ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2007, o Al Gore, que é um militante aí nas causas ambientais e que vem alertando o mundo inteiro através de conferências e destacando aí o descaso dos países industrializados e de toda a população mundial indiretamente, né? Bom, pessoal, ocorreu também a Conferência do Milênio. Ao perceberem aí durante vários anos que personalidades políticas de prestígio esforçaram-se para estabelecer bases éticas globais do desenvolvimento sustentável, o resultado desse esforço foi a Carta da Terra, no ano de 2000, que foi uma espécie de código ético do planeta. Bem, perante aí o agravamento dos problemas globais, a Organização das Nações Unidas, a ONU, elaborou a Declaração do Milênio. Bem, a comunidade internacional, por meio de índices quantitativos e prazos, fixou pela primeira vez compromissos nas áreas mais essenciais do desenvolvimento mundial. Nessa Conferência do Milênio, realizada em setembro de 2000, os chefes de Estado e de governo comprometeram-se a cumprir várias coisas, como, por exemplo, reduzir pela metade até 2015 o número de pessoas cujo rendimento diário é inferior a $1, reduzir pela metade o número de pessoas que passam fome. Nesta imagem aí, vemos uma foto conhecida em todo o mundo, que é a imagem de um abutre esperando uma criança desnutrida morrer e se aproximar dela. Esta cena, que em particular aconteceu no Sudão, é muito comum em várias partes do mundo, mas principalmente na África. Nesta próxima imagem, vemos aí mais um compromisso dessa conferência, que é reduzir pela metade o número de pessoas que não têm acesso à água potável. Outro compromisso, garantir a todas as crianças a possibilidade de receberem educação escolar básica e terem acesso a todos os níveis de ensino.
Também reduzir em 75% a taxa de mortalidade das mães e em 66% a das crianças menores de 5 anos. Também deter o avanço aí da AIDS, da malária e de outras doenças infecciosas. E também garantir uma melhoria aí substancial até 2020 das condições de vida de 100 milhões de habitantes das zonas marginalizadas. Bem, reparem que grande parte dessas imagens representam exemplos de circunstâncias mais comuns nos países subdesenvolvidos. Inclusive, é justamente este um dos fatores que motivam aí o desinteresse dos países desenvolvidos. Sabe por quê? Porque não é problema deles. Bom, e para cumprir esses objetivos, sabemos que é necessária uma mudança nas relações econômicas entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, bem como o aumento de ajuda financeira para o desenvolvimento dos países mais pobres, principalmente. Outra conferência, pessoal, que também merece nosso destaque foi a Conferência de Johannesburgo, na África do Sul. Ela foi realizada de 26 de agosto a 4 de setembro de 2002, em Johannesburgo, que é uma das principais cidades aí, da África do Sul. Este encontro foi a Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, na qual prestigiadas organizações internacionais e não governamentais também apresentaram propostas para atingir um desenvolvimento sustentável. Participaram milhares aí de autoridades e profissionais também da comunicação. A imagem a seguir mostra uma das propagandas da conferência. Esta imagem aí mostra a conferência de Johannesburgo, um slogan que teve na época. Apesar das divergências aí, relativas às prioridades e aos planos de ação, foram confirmados os objetivos lá da Agenda 21, lembra daquela conferência que teve no Rio, por exemplo, e estabeleceu-se um acordo para a realização nos próximos anos daqueles objetivos, daqueles encontros. E este encontro em Johannesburgo se refletiu nos documentos mais importantes da conferência, que foi a chamada Declaração de Johannesburgo e o Plano de Implementação. Também se estabeleceram vários compromissos, como, por exemplo, até 2015, recuperar os recursos pesqueiros marinhos subexplorados, até 2010 diminuir aí a destruição da biodiversidade, até 2005 suprimir a produção de produtos químicos tóxicos, assim como incrementar a utilização de fontes de energia renovável. A esse último ponto foi atribuída a categoria de problema urgente, mas a proposta de tomada de decisões concretas não foi aprovada, novamente devido aí às objeções dos Estados Unidos da América. Bem, e na Conferência de Johannesburgo, pessoal, foi dado um passo importante na colaboração aí entre a ONU e os governos e as grandes empresas e as organizações civis, no que diz respeito à mobilização aí dos recursos para a solução dos problemas globais, principalmente aqueles relacionados com o desenvolvimento sustentável, obviamente. E os governos assumiram aí compromissos concretos em 5 áreas principais: fornecimento de água, fornecimento de energia, saúde pública, agricultura e também a questão da biodiversidade. E admitiu-se também aumentar para 2 bilhões de pessoas o acesso às fontes atuais de energia e, da mesma forma, deixar de subsidiar aí a produção de energia ecologicamente prejudicial para o meio ambiente. E assim, como apoio a esta decisão, as principais empresas energéticas assinaram um acordo para a realização de projetos energéticos ecologicamente limpos dos países em desenvolvimento.
Foi especialmente significativa a declaração conjunta de duas organizações tão diferentes quanto o Greenpeace International e o Conselho Mundial Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, do qual fazem parte os representantes de várias empresas transnacionais. Essas organizações, pessoal, estimularam aí os governos a desenvolverem a sua vontade e responsabilidade públicas, garantindo assim o cumprimento aí dos compromissos de defesa do meio ambiente, com base principalmente na Convenção da ONU sobre as alterações climáticas e também com base aí no Protocolo de Quioto. Entre as iniciativas aí de cooperação da conferência encontra-se a nova estratégia, por exemplo, a nova estratégia de cooperação para o desenvolvimento da África, cuja realização os países do chamado Grupo G8, que são aí os 8 países mais desenvolvidos, os 8 países com economia mais à frente aí, no mundo, esses países se comprometeram a fornecer cerca de 6 milhões de dólares num período aí de 4 anos. E finalmente, sobre este tema, cumpre também ressaltarmos sobre os desafios do futuro. E o primeiro desses desafios, incontestavelmente, é aí promover a paz, acabar com os conflitos locais e prevenir as ações aí do terrorismo internacional. O segundo desafio é diminuir a pobreza, muitas vezes associadas ao extremismo, à violência e ao crime organizado internacional. E por fim, um terceiro desafio é evitar a poluição e a degradação do meio ambiente. E por falar nisso, uma das consequências da poluição é o aquecimento global de todo o planeta, que por sua vez é responsável aí por fenômenos como as alterações climáticas, a maior frequência e o maior poder de destruição de cataclismos naturais, derretimento aí das grandes geleiras, redução da camada de gelo ártico, esgotamento dos recursos pesqueiros, a erosão dos solos, o desaparecimento aí de milhares de espécies do planeta e animais, etc. Por fim, pessoal, vemos também que esses três desafios estão intimamente relacionados. Para enfrentar aí o fanatismo, a criminalidade, o terrorismo, é preciso lutar aí contra a pobreza. O desenvolvimento e a defesa do meio ambiente são objetivos reciprocamente dependentes. Como exemplo, percebemos que não se pode aí proibir os habitantes de uma bacia lá do rio Amazonas, por exemplo, de cortarem as árvores para plantar alimentos ou vender a madeira, já que não dispõe aí de outros meios de subsistência. Esse é o trabalho deles, esta é a maneira que eles têm aí há séculos de subsistência, né? Sendo assim, também, da mesma forma, pensamos que não é possível exigir dos países pobres que assumam medidas de alto custo para a proteção da natureza, sobretudo porque esses países não vão se desenvolver, né? Concluindo esse tema sobre desenvolvimento sustentável, para fazer frente aí a estas contradições, é necessário estabelecer uma nova ordem mundial baseada nos princípios básicos aí de justiça e de igualdade, de forma que teremos que substituir aí os padrões atuais de desenvolvimento insustentável por um desenvolvimento ambientalmente sustentável e saudável e socialmente aí responsável. Bom, pessoal, agora falemos aí de um outro capítulo ainda na esperança de se terminar. Neste momento estamos falando sobre o conflito entre Israel e Palestina. Vejam só, para entender bem este conflito, é importante darmos uma rápida passada lá no início da era cristã, quando no ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos e todo o povo de Israel, todo o povo judeu presente naquela região se dispersou, se espalhou aí por diversas partes de todo o mundo. Esse acontecimento foi um dos vários momentos da história que é conhecido como diáspora. Esse, em particular, é chamado diáspora judaica, obviamente por ser daquele povo.
Portanto, é bom saber que a palavra diáspora significa dispersão. Veja esta imagem. Nesta imagem, vemos aí um quadro em que o artista tentou representar a dispersão do povo judeu por todo o mundo em vários momentos da nossa história. Bom, como o povo judeu foi então disperso para várias partes do mundo ao longo desses quase 2000 anos, este povo ficou vagando aí pelos 4 cantos da terra, estabelecendo colônias, mantendo suas tradições, culturas e etc. Porém, aquela região lá do Oriente Médio, onde habitavam, foi obviamente apossada por algum grupo. E foi apossada e colonizada agora por árabes, povo do qual pertencem os palestinos. Vejam agora aí os antecedentes desse conflito. Bem, no final do século XIX, um grupo de intelectuais judeus iniciou o movimento conhecido com o nome de sionismo, derivado de Sião, uma das colinas lá de Jerusalém, e símbolo aí, da terra que foi perdida cerca de 2000 anos antes. O sionismo, pessoal, propunha a criação de um Estado judeu lá na Palestina, naquela região. Os primeiros judeus que chegaram aí a partir do final do século XIX, que são procedentes principalmente da Europa Central e Oriental, encurralaram os camponeses palestinos. Esses foram incapazes de competir com as propriedades agrícolas dos judeus, que eram muito bem organizadas. Além disso, os judeus impuseram aí o hebraico como língua única, como língua oficial, criaram organizações políticas e fundaram a cidade de Tel Aviv, que hoje é a capital de Israel. Bem, e a partir da chegada de Hitler ao poder na Alemanha e durante toda a Segunda Guerra Mundial, o movimento sionista começou a ser visto pelos palestinos como um inimigo mortal. Naquela época, as atrocidades do nazismo desencadearam aí uma fuga em massa de judeus para a Palestina. E apesar aí das tentativas britânicas de limitar esse fluxo migratório para não prejudicar as suas relações aí com os países árabes, mesmo assim ocorreu a formação da Liga Árabe, pois a superioridade aí cultural e econômica dos judeus despertou um forte sentimento nacionalista na população árabe. Em 1945, por exemplo, foi fundada a Liga Árabe, que era uma aliança entre o Egito, o Iraque, a Síria, o Líbano, a Arábia Saudita e, posteriormente, a Transjordânia, que é a atual Jordânia, que se opôs aí ao projeto sionista. Na mesma época, ocorre a criação do Estado de Israel. Bem, a Assembleia Geral da ONU decidiu a divisão daquela região em 3 zonas que seriam um Estado judeu, um Estado árabe e uma Jerusalém ali internacionalizada, sob o controle principalmente da ONU. A maioria dos países, inclusive a União Soviética, a extinta União Soviética, apoiou a resolução da ONU, ainda que os países árabes se opusessem. Em 14 de maio de 1948, foi proclamada a criação do Estado de Israel como uma organização democrática ocidental. Vejam esta imagem. Nesta foto aí, vemos um dos jornais que circulavam na época anunciando a decisão da ONU em criar o Estado de Israel. Bem, devido à sua situação privilegiada entre os países produtores de petróleo, Israel converteu-se num ponto geoestratégico extremamente importante. A independência aí do Estado israelense atraiu novas ondas de judeus procedentes da Europa, dos países árabes, por exemplo, da região lá do Maghreb africano, do Egito, do Iraque, da Síria e do Líbano. Muitos árabes palestinos, por exemplo, fugiram principalmente para a Jordânia, Síria e Líbano, no momento aí da criação do Estado de Israel. Obviamente porque não tinha mais espaço para eles. E assim ocorreram aí diversas guerras árabes israelenses. Bom,
É claro que a comunidade árabe não gostou da atitude da ONU em criar o Estado de Israel. Principalmente porque isso era também expulsar os palestinos que habitavam naquela região já haviam vários séculos. E esta rejeição da Liga Árabe quanto à proposta da ONU provocou uma série de conflitos armados. Porém, a vitória dos israelenses foi rápida, devido principalmente à superioridade bélica, à superioridade de armamento e organização aí em relação às forças árabes, que eram mais numerosas. Os principais conflitos, por exemplo, foram a Guerra dos 6 Dias, em 1967, entre 5 e 11 de junho, os israelenses, invocando aí uma suposta ofensiva dos países árabes, atacaram de surpresa o Egito, a Síria e a Jordânia. E assim ocuparam a Cisjordânia, né? A cidade de Jerusalém foi unificada como capital do Estado de Israel e os territórios conquistados na guerra foram declarados zonas de ocupação. Não se reconheceram direitos aí, de cidadania aos seus habitantes, apesar de que a ONU tinha exigido lá a retirada total de Israel dos territórios ocupados. Por outro lado, a derrota dos países árabes consolidou a aliança entre eles com a União Soviética. Israel, por sua vez, obtinha o apoio dos países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos. Um outro conflito, pessoal, foi a Guerra do Yom Kippur, que significa Dia de Perdão. Ela ocorreu de 6 de outubro de 1973, enquanto os judeus comemoravam ali esta festa do Yom Kippur, o Egito e a Síria lançaram de surpresa um ataque coordenado contra Israel. Os egípcios atravessaram uma região e ocuparam ali uma parte pertencente a eles, que era a região do Sinai. Mas os sírios foram vencidos na província de Golã. Os países árabes produtores de petróleo reagiram imediatamente com medidas de pressão sobre a economia ocidental. Por exemplo, em 4 meses, o preço do barril de petróleo ficou 4 vezes mais caro, desencadeando a primeira grande crise econômica do mundo capitalista, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Bom, por outro lado, o povo árabe reagiu também quando, em 1964, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina, conhecida pela sigla OLP, que reuniu aí vários grupos palestinos. Um desses grupos era o Al-Fatah, cujo líder, o Yasser Arafat, foi designado dirigente ali supremo da OLP. E esta organização montou uma estrutura militar de controle da população nos acampamentos de refugiados palestinos em Gaza e também na região da Cisjordânia. E agora, pessoal, partimos para um ponto final no nosso estudo sobre este conflito, que é a busca pela paz no Oriente Médio. Bom, sabemos que diante da evidência aí de que os palestinos nunca desistiriam, setores cada vez mais influentes da sociedade israelense consideraram que a devolução dos territórios ocupados era a decisão mais inteligente a se tomar. E em outubro de 1991, a Conferência de Madrid reuniu os dirigentes árabes, bem como os líderes palestinos e também o primeiro-ministro israelense, que na época era Yitzhak Rabin, sob o patrocínio aí esse encontro teve dos Estados Unidos. Definiu-se assim a base para solucionar aquele conflito entre árabes e israelenses. Bem, em 13 de setembro, o líder palestino Yasser Arafat e o novo primeiro-ministro israelense, que era o Yitzhak Rabin, assinaram em Washington o reconhecimento mútuo e a concessão de um regime de autonomia aos palestinos na região de Gaza e também na Cisjordânia. Esta foto aí, que mostramos neste momento, é um momento histórico que mostra o encontro entre Yasser Arafat e o então primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, que foram intermediados aí, pelo presidente estadunidense da época, o Bill Clinton.
E, lamentavelmente, um outro dado aí a informar é que o ex-primeiro-ministro israelense foi assassinado por um judeu extremista que era contrário a esta paz entre israelitas e palestinos. Bem, o conflito árabe-israelense entrou no século XXI reavivado pela Segunda Intifada, que é um termo usado aí para designar algumas lutas e revoltas armadas do povo palestino. E também o século começou com o acesso ao poder em Israel do nacionalismo ali radical do primeiro-ministro Ariel Sharon. E também pelo aparecimento do novo terrorismo islâmico no panorama internacional e pelo assassinato aí de Ahmed Yassin, que era líder espiritual do Hamas, um grupo radical palestino, né? E chegou ao ponto de, em dezembro de 2003, Israel começou ali a construir um muro para impedir a entrada de terroristas, como você pode ver aí na foto seguinte. Nesta foto, vemos aí que parece se repetir a história. Lembra lá do Muro de Berlim? Pois é, agora o mesmo parece acontecer em Israel, porém dessa vez para bloquear aí a entrada de terroristas. Finalmente, com a morte aí de Arafat em novembro de 2004, iniciou uma nova etapa de incertezas e lutas entre os diferentes líderes palestinos, a que se soma aí a saída de cena política de Ariel Sharon, pouco mais de um ano aí depois de Arafat. Ou seja, aqueles líderes ali que estavam prestes a assinar ali um acordo de paz entre os dois povos, saíram de cena, tanto Arafat no meio palestino, quanto Ariel Sharon entre os israelitas. E esse Ariel Sharon iniciou um processo que dava continuidade às negociações de paz iniciadas nos acordos de Oslo, na Noruega. Quase 10 mil judeus, de modo voluntário ou forçado, tiveram de abandonar aí a região onde viviam cerca de 1.300.000 palestinos. A política atual israelense concorda com a criação de um Estado palestino, mas isso os obriga aí a fazer concessões territoriais. O atual primeiro-ministro israelense parece disposto aí a dar continuidade à política iniciada por Sharon, que era de desocupação aí, dos assentamentos da Cisjordânia. E também propõe aí reforçar o domínio sobre os grandes blocos de assentamento e firmar unilateralmente a fronteira com os palestinos. No entanto, para estes, tais propostas representariam a anexação de terras, cujo único objetivo é a fundação de um futuro país, aí, de um futuro Estado independente. E assim, pessoal, nós encerramos esse segundo bloco da aula, no qual abordamos aí a questão palestina desde suas origens, para que você possa ter uma visão panorâmica de como um conflito antigo é difícil de se resolver. Mas além dessa nossa aula, sugiro a você que estude mais a respeito. E sobre esses dois temas abordados, eu quero aqui sugerir alguns filmes. Bem, sobre o desenvolvimento sustentável, sugiro aí o filme Avatar, da direção de James Cameron, que é do ano de 2009, é um filme recente, e sugiro também A Era do Gelo, da direção do brasileiro Carlos Saldanha, filme esse de 2006. Com relação aí ao conflito entre Israel e Palestina, eu sugiro o filme Promessas de um Novo Mundo, da direção de Justin Arlin. É um filme de 2001. Bem, até a próxima, pessoal, e bons estudos!